Vamos lá, cara. Então, é o seguinte, eu Não vou meio que conduzir aqui sei, esse bate-papo, pensando muito no que os concurseiros gostam de perguntar, né? O que a nação concurseira quer saber da tranquilo. preparação, como é que foi. Então, vamos ver. Vou tentar levar dessa forma. Então, vamos lá. Como é que foi o seu resultado mais recente, o resultado que trouxe a gente aqui para bater esse papo? No caso, foi a aprovação lá, né, na Cefaz Alagoas para o cargo de auditor fiscal da Receita. Eu fiquei em 36º de 48 vagas Excelente. e é, saiu o resultado agora em abril, mas como está tudo parado, né, a gente está aguardando. Agora eu estou aguardando nomeação. Bacana. Porra, excelente. Parabéns, cara. É, quanto tempo? Tem quanto tempo que você estuda para concurso? Essa é a pergunta número um que todo mundo quer saber. Eu comecei no final de 2017, mais ou menos em novembro ali. Então, a prova foi em fevereiro, 2 de fevereiro, começo de fevereiro. Deram 2 anos e 3 meses, mais ou menos, de estudo, somando tudo assim. Foi sempre focado na área fiscal? Não, quando eu comecei, eu era bem perdido, porque eu vim do setor privado, então não tinha muito parâmetro, assim, eu não sabia de concurso, não sabia de área. E como eu sou formado em engenharia mecânica, eu sabia que não tinha muitas vagas para essa área. Então eu precisava pegar alguma área que aceitava qualquer formação, né? Aí no começo eu só comecei estudando português, matemática, direito constitucional e administrativo. Aí saiu na época o concurso da ABIN e tinha vaga para economista que aceitava qualquer formação. Aí eu peguei e fiquei estudando isso aí. Foi onde eu comecei mesmo a estudar de verdade. Foi em janeiro, eu acho, de 2018. Legal. E foram 2 meses que eu estudei só economia, basicamente. Tipo assim, as matérias básicas não dava tempo, eu estudei só isso. E como é Então que foi o foi aí que eu concurso? comecei. Foi um fracasso total. A parte da parte básica, assim, de português, raciocínio, eu fui melhor do que na parte que eu estudei mais, que foi de economia. Putz, costuma ser assim. No Aí começo quando a gente não tem saiu, nem ideia, né? foi... Mas assim, serviu para pegar ritmo, aprender a estudar. E aí depois dessa prova que eu fiquei mais por dentro, que eu fui ver que tinha área fiscal. Daí eu resolvi realmente estudar para área fiscal. Então eu comecei mesmo, foi em abril de 2018 que eu comecei a estudar para área fiscal. Legal. Então no total foi um pouquinho menos de 2 anos focado aí na área fiscal. Isso. Você É. começou pensando em qual prova quando começou a estudar para a área fiscal? Foi Cefaz Goiás, que foi a primeira na época que estava em aberto, assim, que estavam falando. E porque eu sou de lá também, né? Eu sou de Formosa, Goiás, aí pertinho de Brasília. Então eu Já queria foi lá. voltar para minha terrinha. Legal. Inclusive foi a primeira prova que eu fiz, foi para lá, Cefaz Goiás. E como é que foi? Quantos meses de estudo até essa prova? Deu 6 meses, né? Foi de abril a setembro, a prova foi final de setembro. E foi legal porque eu tive um resultado assim, muito bom, apesar do pouco tempo, que me animou. Só que lá tinha um peso muito grande as matérias específicas, então eu fui com a estratégia de estudar mais as matérias específicas e eu consegui ficar, acho que, entre os 300 primeiros. Foi uma nota assim, de Legal. 75% praticamente. Foi muito legal para me dar uma motivação para continuar estudando. Bacana. E E como é que você estava estudando nessa época? Já era da mesma forma que você estudou agora para o Cefaz Alagoas também? Ou você modificou alguma coisa? Você estudava alguma coisa que você considerava errado naquela época? Uma forma de estudar errada? Nessa época eu ainda fazia muito resumo, mas foi na época que eu comecei a os vídeos que são abertos no YouTube e que você batia bastante naquela tecla de não fazer resumo e fazer grifo. Aí eu comecei a testar com algumas matérias. Falei, vou testar aqui, vou tentar fazer grifo. E eu vi que estava rendendo bem mais e que eu não estava sentindo falta dos resumos, né? Legal. Então foi no meio do caminho. No começo eu sempre fazia resumo, principalmente das matérias mais complicadas, assim, de contabilidade, outras matérias mais pesadas. O que Aí que você acabou que depois identificava que eu vi que estava como dando o certo, problema de fazer resumo? Desculpa te interromper. demorava muito e eu não estava usando os resumos. Então, tipo assim, eu perdia tempo fazendo e acabava não utilizando. Então, eu não via muito sentido em fazer. E da forma que Legal. eu fazia, que eu fazia manuscrito num caderno. Legal. Essa é a queixa comum mesmo. Toma muito tempo e todo mundo que fala que faz, que eu só aprendo escrevendo, nunca releu o resumo, aí o resumo não serve para nada. Não, Pois é. realmente, não, a gente se sente mais seguro, mas se você for ver a eficiência, não tem nenhuma.
Então foi muito Beleza, boa, assim, foi muito bom sair desse patamar e eu consegui avançar bem mais rápido. bacana. E a partir daí, como é que foi? Daí depois que pegou isso, aí algumas matérias que eu ia terminando, eu ficava só aquilo ali em revisão, e na época eu ainda não fazia nenhum site de questões, eu fazia as revisões, as questões do próprio PDF, ele vinha bastante PDF, questões do PDF, né? Alguns PDFs vinham com 50, 100 questões, É, então eu me sentia bem confortável fazendo ali. E fui basicamente nisso, eu só estudava por PDF, as questões de PDF, e revia os grifos que eu tinha feito. Basicamente eu fiquei fazendo isso para a prova, depois teve a prova de Santa Catarina, que eu fiz também, mas que eu fui um pouco pior, que me deu uma baqueada, e depois você faz Rio Grande do Sul. Basicamente, para esses eu fiquei só ali. Aí, um pouco antes só do Você Faz Rio Grande do Sul, que eu comecei a fazer questões num site de questões. a ligação deu uma falhadinha aqui na hora que você ia falar do site de questões. Qual que você usou? Eu comecei no Tech. Tá, Eu sempre utilizei o Tech Questões. Eu vi que o pessoal falava que tinha um pouco mais de qualidade assim de conteúdo, então eu acabei focando mais nele. tá. E Então aí você depois que eu fez. comecei as questões, Fala, desculpa. eu abandonei praticamente de vez os PDFs, era só praticamente questões. Pô, bacana, cara. Então, estamos bastante alinhados, graças a Deus. Você, como aluno do coaching, fazendo exatamente da forma que eu sugiro que faça. Não fazer resumos, no começo pode até fazer grifos e tal, depois foco total em questões. Basicamente foi isso que você fez, né? Sim. E aí, fazendo as questões, eu fui montando um caderninho de erros que ficou meio grande, que eu chamo quase, é quase um resumo, porque é muita coisa, porque eu focava muito em detalhes. Aí acabou ficando bem grande. Então, acabou que eu fui fazer um resumo depois que eu comecei a fazer os exercícios. Aí eu vi um pouco mais de utilidade, porque eu utilizei bastante esses resumos para revisar. Legal. É, o caderno de erros mesmo, a função é você conseguir pegar esses detalhes baseado no que você está errando, né? Então, em vez de você ter a matéria inteira e, o que será que é importante, está errando, joga para o caderno de erros e... Qual foi a importância de ter tudo isso, esses detalhes à mão aí, todos organizados no caderno de erros, para quando está chegando a prova? Você acha que fez uma diferença? Eu acho que fez principalmente na minha preparação para o Cefaz DF. No caso, apesar de eu ter passado no de Alagoas, eu não estudei focado no Alagoas, estudei no DF. Porque lá eram cerca de acho que 21 matérias, então era matéria pra caramba. Não, é impossível você pegar PDF e ficar vendo um grifo ou qualquer coisa de PDF para revisar. Não tinha como. Só se a pessoa estudar, sei lá, 10 horas líquidas por dia. Então, para mim era legal porque eu fiz tudo no Excel, então qualquer coisa que eu queria procurar, eu dava um Ctrl F, achava ali e já tinha o meu, sei lá, tinha um resuminho do que eu não estava sabendo. Então, eu fazia a questão e procurava ali. Então, era muito rápido para mim fazer as minhas revisões ou ver aquilo que eu precisava ver por conta da quantidade de matérias. Sem essa organização, eu não conseguiria levar, eu ia ficar muito perdido. Bacana, Então, eu acho que é muito importante, sim. ok. É, e como é que foi você faz DF? Lá também fui bem, só que tá tudo parado, né? Lá eu fiquei em 28º de 24 vagas para concorrência, né? São 40, mas tem, acho que tem cotas e tem PCD lá que tira 40%. Mas Certo, dizem que vão chamar bastante lá, que tem, acho que são até 120 no total, com cadastro reserva e tudo. E aí eu estou aguardando a segunda fase, que no caso é a discursiva, que ainda está sem previsão. está suspenso também. Parabéns também por esse resultado, vem É, mais coisa boa aí, com certeza. É, tomara. falando de provas, você fez Goiás, depois você fez Santa Catarina, depois você fez Rio Grande do Sul. Aí em Santa Rio Grande do Catarina Sul. você disse que sentiu um baque porque foi um resultado pior. E como é que foi no Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul, eu melhorei um pouco, e apesar de a prova ter sido um pouco mais difícil lá, eu consegui, acho que 73%, só que a nota de corte lá foi um pouco menor. Mas também ficou naquele patamar de 70% ali. Desde do Goiás até o Rio Grande do Sul, deu mais de 6 meses, e eu não consegui evoluir muito. E como é que Foi você nessa época, conseguiu? mais ou menos, que eu Fala. senti. Foi nessa época que eu senti mais baqueado, que foi quando eu comecei a procurar para entrar na sua mentoria. Bacana, bacana. E você não estava sentindo muita evolução nessa época. O que a gente fez depois que começou a ajudar você então
a ter uma evolução. Lembrando que você já estava mais avançado, várias matérias finalizadas, inserindo matérias novas de acordo com o próximo concurso. O que a gente fez ali que para você surtiu mais efeito em termos de organização e melhorar o rendimento? Eu acho, sim, Diogo, que eu, como era muito sozinho, não tinha muito convívio com a área de concurseiro, eu ficava um pouco inseguro em saber se eu estava fazendo as coisas certas ou erradas. Então, acho que para mim foi muito importante ter a segurança de ter alguém que entende, que tem convívio com outros concurseiros, para falar, não, você está fazendo certo, tenha paciência, calma e continue estudando que vai dar certo. Eu acho que para mim o fator mais importante foi esse. Até Legal. porque você tem uma cabeça muito boa, assim, muito aberta, você entende a gente e tal, e consegue repassar o que você convive. Então, para mim foi isso, porque eu já tinha aprendido a estudar, já sabia, já tinha ouvido muitos vídeos, então, da parte de técnica de estudo, assim, eu não mudei muita coisa, não. Foi mais a questão, assim, de manter a tranquilidade, saber que estava no caminho certo e ter paciência. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a quantidade de informação que a gente tem acesso hoje em dia, né? YouTube, Instagram, cada um fala uma coisa, tem sempre uma fórmula diferente, alguém inventa um nome novo para uma técnica velha, gera um pouco de ansiedade Exatamente. isso aí, né? Sim. E porque eu não conseguia ver muita evolução. Falei, cara, eu tô fazendo alguma coisa errada que as outras pessoas fazem diferente porque eu não tô saindo dos 70%. Acho que é bastante comum, eu expliquei já uma vez, acho que até numa live do coaching, que você tem um esforço X para chegar a 50% de acerto, por exemplo. Aí depois você precisa de um outro esforço X para ir de 50% para 70%. E o mesmo esforço para ir de 70% para 75%. Então, é carga de estudo, é trabalho pesado, é estudar para sentir uma evolução cada vez mais lenta, cada Exatamente. vez menor, né? Exatamente. E aí eu acho que Foi até entra... Fala. não, a época do Cefaz da Bahia, que eu fiz também, que acho que já foi em maio do outro ano, maio de 2019. E nessa eu consegui 82% de aproveitamento. Fiquei 20 vaga fora da vaga, 20 posições fora da vaga, mas eu já consegui sair do patamar de 70 e cheguei a 80, que foi assim quase um ano de estudo para chegar nisso. E aí depois disso que eu consegui melhorar minha porcentagem de acerto, até conseguir a aprovação. Excelente. E então você fez essa evolução toda, você melhorou Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e depois você fez o DF, está na segunda fase, você fez Cefaz Alagoas, está aprovado. Agora no Cefaz Alagoas, como é que estava o seu percentual de acertos no segundo semestre do ano passado, né? Se preparando para o DF e para Alagoas? Certo. Então, é complicado prova, né? Foi muito engraçado que no Cefaz Alagoas, a parte básica, que são todas as outras matérias, tirando a legislação, e a auditoria, eu fiquei com 92% de acerto nessa parte, só que bruto, né? Para o CESP, líquido dá 81%. Certo. Não, ao contrário, é 91 bruto e 82% líquido. Tá. E na parte específica, eu fiquei com menos, acho que 50%. Só que a prova de auditoria de lá foi de outro mundo, foi assim, derrubou muita gente. Foi. Você Então não serviu de mencionou base. o percentual de acerto na específica, deu uma travadinha na ligação exatamente na hora. Qual que foi o percentual? O percentual de acerto na específica, acho que foi 67% que eu fiquei. Mas Tá. por conta da matéria de auditoria que foi sinistra, foi fora de qualquer outro padrão. Foi. Foi. A gente Derrubou teve, muita gente. tinha uma outra aluna do coaching também muito bem classificada e essa matéria aí deu uma derrubada também. É, E nos exercícios, em casa, treinando cada matéria, treinando cada assunto, você consegue dizer uma média mais ou menos de percentual de acerto que você estava? Nas matérias principais para a área fiscal, que era direito, contabilidade, legislação, auditoria, faltando assim um mês, eu chegava a 90% no TEC, entre 85% e 95%. Português, raciocínio lógico. Mas, assim, já eram muitas questões que às vezes você já, tanto fazer, acabava sabendo. Tinha Já nas outras repetição. matérias em geral, exatamente. Mas também por conhecimento, você fica gravado na memória. Então, acho que estava mais ou menos em torno disso. E nas matérias básicas, entre 70% e 80%, direito constitucional, TI, então estava mais ou menos isso. E foi o que, em geral, nas duas provas que eu fiz, foi mais ou menos a minha média. Se colocar no papel, realmente representa bem o que eu consegui atingir na prova. Legal, legal. É,
Então vamos lá, pensando numa pessoa que está finalizando as matérias básicas, terminou as básicas da área fiscal, está começando a inserir as específicas, que dica você daria aí para essa pessoa? O que você diria para você mesmo quando você estava nessa situação aí, estudando para o Goiás, por exemplo, fazendo algumas coisas erradas? Quais dicas que você traz para o concurseiro médio, vamos botar assim? Eu demorei muito para focar nas básicas, como eu comecei já em cima do concurso e tinha peso grande as específicas, eu foquei mais nas específicas e deixei as básicas de lado. E fiquei pulando de edital para edital e nunca dei tempo de focar em direito constitucional e administrativo. Então, isso me prejudicou um pouco. Eu acho que é legal o pessoal concentrar um pouco na parte básica antes, tá bem nas básicas antes de irem para as específicas e ficar mais avançado. No meu caso foi o contrário. Primeiro eu fiquei bom nas específicas, depois que com o tempo eu fui voltando. Eu acho que foi um erro. E fazer muito exercício, principalmente os exercícios mais atuais, de acordo com a banca. Porque eu senti algumas vezes, parece que o examinador é diferente de um ano para outro, você vê que tem uma tendência de cobrança daquele tipo de questão naquela matéria. Então é muito importante tentar pegar aquelas questões e fazer muitos exercícios. Eu demorei também para começar no site de questões, eu fiquei muito tempo preso em PDF. Eu acho que eu poderia ter começado antes. Então, pessoal, assim que deu a primeira leitura, terminou de ler o PDF, vai fazer livro ou revisar alguma outra coisa, diminui bem a carga horária disso e foca mais no exercício. Terminou a Eu acho que isso matéria, é, foca na revisão via questões. sim, Beleza, acho que foi um dos erros que eu cometi. muito bom. E, e aí, como você falou anteriormente, para quem está no começo, para quem não tem uma técnica de estudo ainda, você experimentou fazer resumo, achava lento, não revisava os resumos. Imagina se revisasse, né? Porque fazer já é demorado, ficar relendo os resumos, então, é tempo infinito. E aí, hoje, tendo que pegar matérias novas, você prefere fazer a revisão via questões ou você ainda prefere grifar e ler os grifos? Hoje, Diogo, se eu fosse pegar uma matéria nova que eu nunca vi, eu não ia fazer grifo, nada. Eu só ia ler ela e fazer exercício. Depois eu faria exercício de novo. Eu não ia Boa, fazer resumo, nem grifo, nem nada. Depois de um tempo resolvendo exercício, iria montar o caderno de erro. isso aí, perfeito. Conheço um coach que sugere isso. Graças a Deus a gente está a gente tá alinhado nisso aí. Ainda bem. É É, um feeling que a gente vai tendo, né? Depois de estudar, a gente sente algumas formas que rende mais, que rende menos. Eu acho que, para mim, assim rende mais. É mais rápido. pois é, essa questão da velocidade eu sempre gosto de chamar a atenção. Muitas vezes escrevendo você até tem a sensação de que está pegando alguma coisa a mais, está pegando mais detalhes, está vendo com mais profundidade, está dando mais atenção, mas a questão da velocidade é importante também, né? A gente está falando de concursos, como você citou aí, com 21 matérias às vezes, e se ficar parado demais, prejudica, né? Sim. Não adianta você aprender muito bem aprendido aquilo ali, se você só vai ver daquilo daqui 2 meses de novo, você esquece tudo. É melhor você aprender mais ou menos e ver sempre do que ficar muito espaçado. É. Eu bato bastante nesse martelo, você conhece, né? Nos meus vídeos, no coaching e tal, Sim, eu digo que o negócio é fazer questões, você tem que se preocupar com a velocidade de avanço também. Eu sou auditor da Receita Federal, eu passei num concurso com uma quantidade muito grande de matérias e isso para mim era muito importante. Depois de um tempo eu abri a cabeça um pouco para os concursos menores, eu admito, técnico de tribunal, às vezes um concurso com 7, 8 a 10 matérias no máximo. Conheço aprovados que fizeram alguma coisa mais demorada, fizeram algum resumo, geralmente fazem resumos num momento mais avançado também, mas é um cenário um pouco diferente. Pessoas com muitas sim, horas por dia, com um concurso com poucas exato. matérias. Mas É, a sua sugestão para um concurso grande é que feito é melhor do que perfeito e você tem que ter velocidade, né? sim, sim. E eu não tinha tantas horas, a minha carga horária era de mais ou menos 30 horas por semana, de média, que eu fiz assim ao longo desses 2 anos. Então isso aí dá 4 horas por dia. Não dá para ficar perdendo muito tempo para estudar 20 matérias. Bacana. Essa foi uma coisa que eu esqueci de perguntar. Quantas horas você estudava por dia? O pessoal sempre quer saber isso aí também. É, no começo era menos, era 20 e poucas, 25. Eu cheguei a estudar até 35, mas foi meu limite. Já estava começando a prejudicar e eu consegui estabilizar em 30. O que você sentiu quando estava passando o limite? Como é que você identificou que estava passando o limite? Porque tem gente que não sabe identificar.
cansado. Ah, é porque eu tinha que sacrificar sono, por exemplo. Para eu conseguir estudar 5 horas a mais por semana, por exemplo, 1 hora a mais por dia, eu tinha que dormir mais tarde e acordar mais cedo. E sentia em geral cansado. No final da semana eu sentia que eu estava cansado. E eu via que talvez aquilo não faria tão bem. Era melhor diminuir o ritmo e manter a constância. Legal. Como é que foi a sua rotina nesses 2 anos com os outros afazeres, assim? O que mais que te tomava tempo? Eu tinha perdido o emprego, né? Um dos motivos que eu resolvi estudar para concurso foi eu moro em Macaé, teve a crise do petróleo internacional e aqui foi muito afetado em Macaé. Sim. Assim, praticamente 50% da população que trabalhava com isso aqui perdeu o emprego. E aí eu comecei a pensar em estudar por causa disso. Então eu estava desempregado, não tinha nenhum outro emprego. E, e resolvi também não trabalhar, focar só no estudo. Só que aí eu tinha que cuidar da casa, cuidar da minha filha, para minha esposa poder trabalhar. Então, meus afazeres, assim, no período comercial, digamos assim, eu tinha que cuidar da minha filha e cuidar da casa, fazer comida, essas coisas. Então, o horário que eu tinha mais para estudar era à noite e de manhã. E durante o dia ali, você dava uma escapadinha, a hora que o neném dormia, você ia lá e estudava e tal. Mas o grosso mesmo era de manhã e de noite. Legal. Hoje, com a quarentena, nesse momento atual, de quando a gente está gravando a entrevista aqui, muita gente está com dificuldade por estar com o filho em casa, né? Então, assim, eu recebo várias dúvidas, várias mensagens no Instagram também. Que dicas você tem práticas aí para quem está lidando com esse dia a dia, assim, que é muito louco? Então, não tem muito o que fazer, porque eu tô como se fosse em quarentena há 2 anos, porque eu tô em casa com meu filho há 2 anos. Então, o que eu conseguia estudar com ele, assim, sem estar em casa, sem ter a ajuda da minha esposa, era 1 horinha só que eles dormiam. Então, o que eu dou de dica, assim, é tentar acordar antes deles, estudar antes deles acordarem e estudar depois que eles dormirem. E um pouco ali, é claro, se você tem o dia inteiro, 1 hora ou outra, você põe ele para assistir uma televisão, para fazer alguma coisa e pede um tempo. Mas realmente não tem como. Toda hora ele vem aqui na cadeira, cutuca, chama, papai, papai, vamos fazer isso, não sei o quê. Não dá. É muito difícil, realmente. Eu sei. Eu comecei a vida de youtuber trabalhando em casa, gravando em casa. Meu filho nasceu, eu tinha que esperar ele cochilar à tarde também para poder gravar vídeo. Aí eu estava Exatamente. começando a gravar, ele acordava antes da hora. Cara, loucura. Agora eu falei, não, chega. Quando nasceu minha filha, eu peguei o escritório fora de casa e falei, não, acabou. Como para quem está assistindo, eu não tenho contato com ninguém aqui, só eu venho no escritório, então eu saio de casa, mas eu venho pela escada direto para cá. Mas cara, o que eu tenho falado para, inclusive para alunos do coaching também, olha, identifica a sua realidade atual, o seu limite, tem que cuidar de filho, tem que cuidar, não tem, Tem, não não tem tem, solução, tem pra então onde fugir. baixa o seu nível de cobrança, a sua autocobrança, aceita que você está numa situação Exato. atípica e a realidade como é que ela é. Tem gente que fica ali sendo devorado por aquela angústia. Ah, tem gente estudando 8 horas, eu estou estudando só 4. É, É o que tem para fazer e você só conseguiu. a título de informação para quem está preocupado com isso, no Cefaz Alagoas a gente tem um grupo dos aprovados. Eu acredito que 50% ali é pai de família, mãe de família, ou tem compromisso e não estuda mais do que 5 horas por dia. Não se preocupem com isso. Não é essa carga horária elevada. É claro, quem tem condição de estudar isso tudo, talvez passe mais rápido. Mas quem estuda 3 horas também passa. Legal, 4 horas, consegue passar. legal. Sugestão, façam depois uma pesquisa de perfil entre vocês, levantando quantidade de horas, se tem filho, se trabalhava, tira um perfil aí Sim, para eu ajudo a divulgar depois, que é sempre legal. boa ideia, vou passar para o pessoal lá. Bacana. E agora, e o futuro? A gente estava conversando antes de começar a entrevista aqui. Tá meio cansado, né? Dá aquela sensação de alívio, né? É difícil, bem difícil voltar a estudar, mas eu estou tentando aos poucos voltar para a segunda fase do DF e talvez pensar em TCDF e TCU, mas eu não sei. A gente, Alagoas também é muito bom, Sem dúvida. Eu gosto muito morar do na DF. praia. Eu gosto muito do DF e tal, mas Alagoas, realmente, morar na praia É, é outra história, com certeza. o DF tem a Bacana. minha família aí perto, né? Eu gostaria muito Ah, de é. poder voltar também. Vamos ver, por isso que eu acho que eu vou tentar continuar estudando, sim. Isso vai pesar ainda na sua decisão, com certeza. Sim, sim. É um fator importante aí.
Muito bom, Com cara. certeza. Pô, eu acho que eu consegui traçar um perfil legal da sua jornada aí, das suas dificuldades, os obstáculos que você venceu, as técnicas de estudo que você usou. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante terreno. Alguma dica, alguma Bom, sugestão, algum recado para a nação concurseira aí, para essa galera que está angustiada nessa vida bandida? eu falo assim pro pessoal manter a calma e não desistir. É difícil, não é fácil. Acho que foi o projeto mais difícil que eu já fiz foi resolver estudar para concurso. E olha que eu já trabalhei bastante e muito, mas não desiste que uma hora dá certo. Eu acredito que dá certo. Se a pessoa tiver uma disciplina legal, vai conseguir. Só não desistir e estudar todo dia. Dia que der, dia de semana, final de semana, feriado. Quando tá cansado, dá uma descansada, mas não para não. Tem que estudar. Boa, E eu muito acho que bom. vale a pena. Daqui a alguns anos aí a gente conversa de novo para contar se valeu a pena. Com fotos na praia vai estar valendo mais a pena É, ainda. Ah, bom demais. tomara. Legal, cara. Muito obrigado. Valeu pela disponibilidade aí de dar essa entrevista, de passar a sua história para a galera. Vou disponibilizar esse vídeo aqui no YouTube, vou colocar dentro da nossa comunidade também, a comunidade Estudo Completo, para os alunos do coaching, enfim, todo mundo vai ter acesso a essa informação que é sempre legal compartilhar. Bacana mesmo. Muito obrigado e Beleza, muito parabéns obrigado. pelas Valeu, aprovações. Diogo.